Aí. Eu, olhando o cronograma lá, eu tinha planejado para hoje uma aula sobre sistemas econômicos e a semana que vem seria oferta e demanda. Então, eu resolvi colocar a aula de oferta e demanda hoje, que ela vai ajudar a esclarecer vocês com relação a alguns conceitos, né? Vai ajudar vocês a esclarecer a forma de entender melhor essa questão da oferta e da demanda. Tá? Nós já tínhamos falado a respeito da oferta e da demanda, porque é uma coisa corriqueira, é um dos termos, talvez seja o termo mais utilizado, assim, é um dos mais utilizados da área de economia, que está sempre relacionando, porque a oferta e a demanda, ela vai ditar, né, como as coisas se movem, né, os preços, a produção, a demanda, como que tudo isso está se movendo dentro de uma economia de sistema livre de mercado. E o livro que eu estou utilizando para essa aula é o livro Introdução à Economia do Menkyo, tá? Que esse é o livro que eu um dos livros que eu vou mais utilizar, tá? E no capítulo 4 ele traz justamente esse assunto à tona e ele dá uma atenção exclusiva a isso. E ele começa o capítulo falando o seguinte, olha, deixa eu esqueci aqui, eu tenho que disponibilizar os slides. Os slides, na verdade, vão servir mais para mim me orientar aqui. Espera aí. Cadê? Pronto. Então, olha só. A introdução do capítulo de oferta e demanda, ele começa falando a seguinte situação. Que quando, né, você tem uma frente fria na Flórida, nos Estados Unidos, o preço do suco de laranja aumenta nos supermercados norte-americanos, né? E aí ele joga, né? Ele traz essa questão, por que que aumenta? Porque há um fator externo, no caso, que ele acaba afetando esse equilíbrio de oferta e demanda. Então, frentes frias, inverno, dentro da Flórida, que é um estado produtor de laranja, né, e você usa laranja para produzir o suco, então você vai ter perdas na produção, né, você vai ter uma diminuição, e isso afeta a oferta do produto no mercado. Com uma quantidade menor de produto no mercado, não havendo uma alteração na demanda, né? Então você vai ter uma perceptível falta desse produto no mercado. Então isso acaba refletindo num aumento de preços do produto. Oferta e demanda são duas palavras, né? Às vezes, dependendo do autor, usa oferta e procura ou oferta e demanda, tá? Mesma coisa. São duas palavras que os economistas usam frequentemente. E a razão para isso é que oferta e demanda são as forças que fazem as economias de mercado funcionar. São elas que determinam a quantidade produzida de cada bem e o preço pela qual o bem será vendido. O preço ele está relacionado a esse reflexo da oferta e da demanda. Então, isso é um dos pontos principais do preço, né? Está relacionado à oferta e demanda. E depois a gente vai tendo outras questões envolvidas. Mas a quantidade de produto disponibilizado, a quantidade de pessoas demandando, procurando produto, isso afeta diretamente o preço do produto, tá? E aí a gente vai hoje, como a gente está falando exclusivamente de oferta e de demanda, a gente vai falar bem tranquilo com cada aspecto importante desse assunto para que vocês tenham isso em mente, tá? E aí, uma das coisas importantes, antes da gente começar a falar de aspectos específicos da oferta e da demanda, é nós entendermos o mercado. O que que é o mercado, né?
o que é mercado? Mercado é um grupo de compradores e vendedores de determinado bem ou serviço, tá? Então, um grupo de pessoas que vendem e compram determinado bem ou serviço é denominado de mercado, né? Então, eles são classificados em grupos dessas pessoas que estão envolvidas com determinado produto. Então, você tem o mercado imobiliário. Então, o que faz parte do mercado imobiliário? Vamos colocar aqui que você tem as pessoas que estão procurando um local para alugar para morar ou para colocar uma loja e tudo mais, pessoas que estão procurando imóveis, estão demandando os imóveis e você tem do outro lado as pessoas que estão oferecendo, né, as imobiliárias, os corretores de imóveis e tudo mais, tá? Então nós temos aí um mercado. Para cada tipo de bem, né, produto, serviço, o que for, você tem o grupo que oferece e o grupo que demanda, tá? E seguindo, você tem uma questão relacionada ao mercado competitivo, né? Então, o mercado competitivo, vamos entender o que é o mercado competitivo. O mercado competitivo, os economistas denominam de mercado competitivo o mercado onde há tantos compradores e vendedores que cada um deles tem impacto insignificante sobre o preço de mercado. Então, o mercado competitivo é formado por um grupo de compradores, né? Pessoas que estão demandando produtos ou serviços determinados e por seus respectivos vendedores, produtores, tá? No qual nenhum deles tem impacto sobre o preço, tá? Então, eles não têm poder de influência sobre o preço do produto ou serviço. Então, um mercado competitivo trata que tanto os consumidores desse produto individualmente, tá? Eles não têm formas de interferir no preço de um produto. E os produtores, né, os vendedores também não, tá? Isso é um mercado competitivo. Então, mas a questão é, você tem situações em que o mercado ele é mais competitivo e tem situações que ele é menos competitivo. Então você tem situações que e outras situações, como por exemplo monopólio, oligopólio e tudo mais, né? Então a gente aqui está falando de concorrência, né? Também está envolvida a concorrência. Então o que que acontece? Eu, por exemplo, sou um consumidor deixa eu ver aqui, sorvete. Se eu deixar de comprar sorvete e não comprar mais sorvete, qual que é o impacto do comprador indivíduo, né, do professor sobre o mercado do sorvete? Nenhum. Não vai mudar absolutamente nada se eu deixar de comprar sorvete. Por quê? Porque você tem um grupo de milhões de pessoas que compram sorvete. Para eu ter um impacto sobre isso, eu teria que ter um consumo significativo dentro desse mercado, tá? Pensando do lado dos produtores, pensando do lado da oferta dos vendedores, né? Você tem a seguinte situação: uma empresa, ela não tem força suficiente para impactar o preço do produto. Então, só que há inúmeros casos de empresas que têm esse poder, entendeu? Então você imagina que uma empresa, por exemplo, como a Ambev, que é Brahma, Antártica, Skol e mais um monte de cerveja e outros tipos de bebida, ela tem um impacto significativo
dentro do mercado. Então, o que a empresa decide, ela impacta no preço dos produtos e do mercado todo. Tem empresas que são tão grandes e elas têm parcelas tão significativas de consumidores como clientes que as suas ações interferem no preço do produto no mercado. E a gente pode pensar, se a gente começar a parar aqui, começar a pensar, vai começar a vir à tona aí muitas empresas, tá? Porque não é um caso raro onde as empresas têm esse poder de influência. Por parte do consumidor, isso é bem mais raro, mas acontece que também há tipos de produtos muito específicos que você tem poucas pessoas que demandam esse tipo de produto, que é possível você achar situações também onde o consumidor tem impacto no preço do produto. Então, às vezes é uma pessoa que consome 35% de tudo que é produzido de determinado tipo de produto. Então, é uma parcela significativa. Quando você aprofunda um pouco no estudo de economia, algumas vezes você pode se deparar com aulas sobre competitividade, né, dentro da disciplina de economia. O que significa essa competitividade? Né? Essa competitividade ela vai analisar a força que tem os produtores, né? Ela vai analisar justamente essa questão do mercado competitivo. Ela vai analisar se há força de alteração no mercado por parte de compradores, vendedores e se há o tanto que há. Então, eu me lembro que na faculdade eu fui fazer um trabalho em grupo lá e nós resolvemos escolher o mercado de carnes para analisar a competitividade. Então nós pegamos Perdigão, Sadia, entre várias outras empresas, tá? E fomos analisar qual que é a porcentagem que cada uma delas tem, né, sobre o mercado, né? A força dela. Ah, então em determinado tipo de produto, tal empresa tem 19,3% do mercado. E aí a gente foi analisando e fazendo um levantamento a respeito disso. Então, vamos recordando aqui, o mercado competitivo é um mercado onde há tantos compradores e vendedores que cada um deles tem um impacto insignificante no preço, ou seja, eles não têm impacto nenhum. Por quê? Porque a quantidade de consumidores e produtores é grande. Então, se você for pegar alguns tipos de serviço, você vai ter poucos produtores, poucas empresas oferecendo. Então, telefonia celular móvel, você tem poucas empresas oferecendo. Cada uma delas tem, de alguma forma, impacto sobre o preço dos produtos, né? Se você pegar um mercado onde há muitos concorrentes, aí isso fica difícil. Por quê? Porque você vai ter 100 produtores oferecendo um produto, ou você vai ter milhares deles. Então, se você pegar lá, não sei quantos mil estabelecimentos comerciais que oferecem determinado tipo de serviço. Então, o que que acontece? Você vai ter tantas pessoas oferecendo que ela vai ter um impacto insignificante sobre o preço, porque se ela não tem poder de mercado que vai influenciar nisso ou não. Então, quanto mais você tem em termos de consumidores e produtores, mais o mercado fica competitivo, tá bom? Vamos lá. Apareceu esse desenho aqui, esqueci de ocultar ele. É porque eu vou precisar fazer uma ilustração aqui. Vamos ver se vai dar certo. Quantidade demandada. Então vamos começar a estudar
especificamente a demanda. Só que assim, tudo que eu vou falar para demanda, ela vale para oferta. Então, eu escolhi aqui a demanda para a gente estudar e no final da nossa aula eu vou falar esses mesmos conceitos só que da perspectiva da oferta. Então, vai ser uma coisa assim rápida, para não ficar repetitivo. Por quê? Porque são similares, eles são só muda a posição, tá? O que significa uma quantidade demandada, né? Uma quantidade demandada é a quantidade de bens que os compradores desejam e podem comprar. Então, o que acontece? Qual que é a quantidade demandada de livros? Qual que é a quantidade? No caso, como o livro é um tipo de produto que tem temáticas muito variadas, então é difícil você utilizar até esse exemplo. Por quê? Porque uma coisa é livro de administração, outra coisa é livro de literatura infantil, então fica até difícil você classificar tudo em um bolo só, né? Mas a quantidade de bens que os compradores desejam e pode comprar é denominado de quantidade demandada. Você pode jogar tudo num bolo só para você saber o mercado editorial como um todo. Mas o correto é você segmentar e analisar o mercado segmentado. E depois você pode ser mais específico e analisar por título. Cada livro tem um mercado próprio. Tá? Então vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar de consumo de leite, né? O que acontece? Consumo de leite natural, então, é o leite integral. Você vê que é complicado porque quando você começa a pensar no produto, você começa a ver as variações dentro dele, né? Então, a quantidade demandada de leite é toda a quantidade de leite desejada e que pode ser comprada, tá? Produtos que não podem ser comprados, eles não fazem parte da quantidade demandada, tá? Então, não adianta só o desejo. Se você não tiver poder econômico para adquirir um produto, você não está fazendo parte dessa quantidade demandada. Então, toda a quantidade demandada de um determinado produto é aquela quantidade que é procurada pelos consumidores e que eles estão dispostos a pagar o preço para adquirir determinado produto, né, ou serviço. Tá? E muitas coisas acabam influenciando, a gente vai estar vendo isso um pouco mais para frente. Muitas coisas, muitos fatores afetam, né, a quantidade de determinado bem ou produto demandado. Tá? O principal deles, qual que é o principal fator que afeta a quantidade demandada de um produto? É o preço. Tá? Então, outros fatores têm influências, como já falei, e já falei também que, de modo geral, o preço ele é o mais importante. Ele é, mas você vai encontrar algumas exceções, porque pessoas que disponibilizam de muito dinheiro, eles já não estão interessados, o fator preço não é um obstáculo, porque eles têm o dinheiro suficiente para comprar sem ficar preocupando com o valor pago. Então, eles vão começar a analisar outras questões, como qualidade, marca, status social e por aí vai, tá? O preço, então, ele é esse fator, eu me adiantei um pouco, mas o preço é esse fator que mais determina, mais influencia a quantidade demandada, tá bom? Você tem a lei da demanda. Essa lei da demanda a gente já comentou. Então, tudo que eu estou falando aqui, a gente já falou em algum momento nas aulas anteriores, só que essa aula de oferta e demanda, ela vem separadas em tópicos, tratando ponto por ponto
da questão da oferta e da demanda. A lei da demanda, ela é muito simples. Ela significa o seguinte: quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada diminui. E o contrário ocorre. Quando o preço de um bem diminui, a quantidade demandada do bem aumenta. Então, o que significa lei da demanda? Significa assim, quanto mais barato é um produto, mais se vende. Quanto mais caro um produto, menos se vende. É isso. Uma coisa do nosso dia a dia. Traduzindo, é isso. O que é a lei da demanda? É isso. Porém, não vou entrar aqui em, em detalhes, mas há também algumas observações a fazer na lei da demanda. De modo geral, é dessa forma mesmo. Quanto mais barato vai ficando determinado tipo de bem ou serviço, há uma tendência de consumir uma quantidade maior disso. Né? Tem um sentido lógico nisso. E o contrário, claro, que se vai ficando cada vez mais caro, você vai diminuindo a procura e a quantidade de pessoas que estão dispostas a pagar pelo produto. Tá? E por que que há algumas situações que acabam que não entram, que elas acabam, produtos, né? Por exemplo, que eles fogem um pouco dessa regra? Porque o consumo não necessariamente aumenta devido à queda do preço. A gente vai estudar isso na aula de elasticidade, tá? A elasticidade é daqui 1, 2 semanas só. Então, um exemplo interessante para vocês pensarem. 1 quilo de sal custa R$ 2,50. A última vez que eu olhei no mercado que eu me atentei era em torno disso. R$ 2,50. Você tem 1 quilo de sal, tá? O que acontece se o sal custar R$ 1,50? Ah, eu vou comprar mais sal? E aí, quando eu vou fazer o almoço meu, em vez de eu pôr uma pitada de sal, eu vou pôr uma colher de sopa lotada de sal no arroz? Eu vou começar a comer sal com colher? Eu vou começar a exagerar? Não. Então, existe alguns produtos que, independente, assim, mesmo que o preço caia, não significa um maior consumo, não significa um maior consumo, tá? Eu dei esse exemplo porque foi o exemplo que eu tive na faculdade do professor, lembro dele lá dando esse exemplo. Você pode ter um pequeno aumento, seguinte, assim, um restaurante que consome muito sal, ele pode ir lá no mercado, né, e ele costuma comprar não sei quantos quilos lá por mês, ele vê que o preço está melhor, ele pode comprar um pouquinho mais, mesmo porque a durabilidade do sal é muito alta, né? Mas, para um consumidor comum, se o sal está 1,50 ou 2,50, a gente pode, tá bom, eu vi que está um preço bom, eu vou levar 1 quilo a mais. Mas você não vai comprar 10 quilos de sal, entendeu? Você não vai comprar, você não vai. Então, isso, né, são situações que demonstram que a lei da demanda, embora fale, olha, quanto menor o preço, maior o consumo, a gente acaba trazendo alguns exemplos de que há possibilidades em que não enquadre exatamente essas questões, tá? Então a gente vai estar vendo. Na aula de elasticidade deve ter alguns exemplos interessantes para a gente observar isso, né? Que a elasticidade está relacionada a essa variação também na quantidade demandada do preço do produto em relação ao seu preço. Tá? Só um minuto, pessoal. Tá? Então vamos lá. Entendida a lei da demanda, antes de eu continuar para o próximo tópico, deixa eu ver se está tudo certo aqui com vocês. Beleza, tudo certo.
Quem quiser fazer alguma pergunta, ou pode abrir o microfone, fica à vontade, tá? Então, assim, essa lei da demanda é uma lei extremamente importante, ela funciona, assim, na grande maioria das vezes aí, dentro do sistema de mercado, tá? Então, nós vamos analisar depois, a gente vai complementar o entendimento tudo dessa questão da oferta e da demanda na hora que nós estudarmos elasticidade, que aí a gente fecha todo o raciocínio em cima dessas questões, tá? Professor, Pode falar. posso tirar uma dúvida? Pode. Eu sempre estudei, né, nessa área de administração, essa questão de oferta, demanda e procura. Mas eu percebi que de uns 2 anos para cá, com essa pandemia que alarmou o mundo todo, as pessoas criaram novos hábitos, novas prioridades, e elas começaram a priorizar, né, como se diz, outras demandas que não eram tão importantes e passaram a ser. Igual, às vezes você tenta comprar uma peça numa loja de um carro e você não consegue comprar a peça porque não tem embalagem. Isso aconteceu comigo. Às vezes você não consegue comprar um tomate porque não teve a produção do tomate, porque não tem quem entrega. Então, eu acho que agora essa questão da lei da procura e da demanda ela está sendo bem modificada. Nós não estamos mais tão seguros em se apoiar em toda essa teoria. Entendi. Na verdade, enquanto houver a questão do sistema de mercado, a gente vai estar, de uma forma ou de outra, seguindo essas questões. O que você apontou tem alguns pontos importantes que é o seguinte: mudança de comportamento do consumidor. A mudança de comportamento do consumidor, mesmo ela existindo, ela não vai interferir na questão da oferta e demanda. Na lei de oferta e demanda, ela vai interferir no mercado dos produtos. Então, por exemplo, vou comprar batatas lá e não consegui comprar. Então, quer dizer que está tendo um problema que precisa ser identificado, por que que você não conseguiu. Então, você foi lá na quitanda, ou não tinha batata, ou não tinha, foi por causa de entrega, foi por causa de produção, foi por causa de geada, foi por causa de do quê? Isso é preciso identificar o fator por que está faltando determinado produto. Mas o sistema da oferta e da demanda, ele sempre vai existir enquanto estivermos dentro de um sistema de economia livre, sistema de mercado, tá? Mudanças de comportamento, produtos faltando, isso acontece, pode acontecer, porém ele não vai desregular essa lei, porque essa lei vai permanecer. Por exemplo, se eu for comprar batata daqui um mês e tiver bem mais caro, significa que alguma coisa aconteceu, né, para explicar esse aumento do preço. Talvez o que pode ter acontecido, né? Que eu estava vendo umas informações interessantes a respeito disso. Houve uma quantidade significativa de restaurantes e lanchonetes que fecharam as portas, né, devido a essas políticas de lockdown. Fecharam as portas. Bom, quando você diminui de uma forma significativa, como acontece, não é nem aconteceu, mas está acontecendo nesse momento, acontece. Então, isso vai afetar os produtores. Então, pessoas que plantavam alimentos, né, legumes, verduras e tudo mais, que eram consumidos pelos restaurantes, a quantidade de restaurantes diminuiu muito. Só na cidade de São Paulo foram mais de 12 mil, né? Isso afeta diretamente o proprietário, todos os funcionários, suas respectivas famílias,
os produtores, todo mundo que está envolvido na cadeia de produção relacionada aos restaurantes. Então, se você é um produtor rural, você não está achando gente para comprar mais, né? Você não está achando. Então, o que que você faz? Bom, os restaurantes fecharam. Se eu produzir alimento, eu vou perder. Porque alimento é assim, produzir você tem um tempo e você tem que vender, porque senão ele se perde, né? É perecível. Então, o produtor de batata vai parar de produzir. O de tomate, o de verdura, o de legume, sei lá, tudo, cenoura, tudo vai diminuir. Isso é uma preocupação interessante, até foi bom você ter colocado isso, porque eu me lembrei dessa questão, né? A preocupação que existe hoje em relação a justamente isso. Olha, vários produtores estão saindo do mercado. Que impacto que nós teremos a curto prazo? Falta de produto e inflação. Então, é esperado de que os alimentos possam estar aí com uma pressão no preço a um curto período de tempo, tá? Por quê? Porque já deu mais de um ano e eles foram diminuindo e hoje já sabe-se que tem produtores que não sabem o que vai plantar porque ele não sabe para quem que ele vai vender, né? Então, assim, é uma questão a ficar de olho, tá? Porque, segundo aí algumas fontes ligadas a planejamento econômico e tudo mais no país, eles estão preocupados com essa situação, né? Porque a hora que as pessoas forem procurar, não vai ter, que já vai estar faltando, tá? E aí, como você vai ter uma oferta muito pequena, quem quiser comprar vai ter que pagar mais. Então, vou chutar um valor. Vamos supor que o quilo de batata esteja R$ 5. Vocês estavam, eu não sei quanto que é, estou chutando. Vamos supor que o quilo esteja R$ 5. E isso foi durante muito tempo. Quem sabe em outubro esteja 17, 12. A gente não sabe. Por quê? Só que uma coisa interessante. Se tem uma oferta pequena e o preço está alto, significa que você vai estimular a produção. Por isso que há esse equilíbrio, né? Começou a ter muita gente comprando e pouca gente oferecendo. Em breve, devido ao preço alto, os produtores vão aumentar a produção. Vai ter pessoas que mexiam com outro mercado e que vão entrar no mercado de produção de alimentos. E aí, com o tempo, volta a uma certa normalidade de preço. Por que que eu falo preço, uma certa normalidade de preço? Porque em economia não existe preço normal. Não existe preço justo, preço normal. Ah, não, porque o preço normal da batata é R$ 5 o quilo e não 17. Só que R$ 17 o quilo é um preço normal. Por que que não? Se tudo que existe num sistema de economia, sistema de mercado, é definido pela oferta e demanda. Então, quando um preço está muito alto, é compreensível isso, tá? Nós falamos, nossa, esse preço tá um absurdo, ele tá fora do normal. Tá, faz sentido você falar isso, mas se você for analisar economicamente, não existe, o normal agora é 17. Por quê? Porque a questão da oferta e demanda está colocando esse preço à disposição. É claro que, com o tempo, como eu disse, nós vamos ter uma tendência depois de queda do preço, porque você teria poucos produtores e muitas pessoas demandando. Então, nessa situação de poucos produtores e muitos compradores, é uma situação em que só leva para casa as pessoas que estão dispostas a pagar pelo produto. Geralmente são pessoas que têm uma renda maior, né? Geralmente, não é regra também não. Por quê? Porque você pode ter uma renda menor e fazer questão de comprar determinado produto. Então, assim, são questões interessantes que precisam ser observadas. De fato, houve uma mudança de comportamento
em muitos aspectos, e ainda temos essa mudança em curso, né? Em relação não só ao consumo, mas a muitas coisas, né? Modo de trabalhar, trabalho à distância, entre tantas outras coisas. Essa mudança de comportamento, de fato, ela acontece, né? Você começa a perceber algumas coisas e tal. Mas a, a, a lei, ela continua valendo. Se as pessoas mudam de comportamento, isso vai refletir na oferta e na demanda. Então, alguns produtos vão ser menos demandados, outros mais demandados. Então, trabalho em casa. O que mudou para as pessoas que estão trabalhando em casa? Quais produtos começaram a aumentar a demanda? Então, durante esse período, desde que nós tivemos o início dessa situação, você percebe a diminuição do consumo de determinados produtos, porém, você observa também o aumento de consumo de outros determinados produtos. Então, por exemplo, na construção civil, é nítido o aumento de demanda, né? Então, assim, o que aconteceu? Os preços na construção civil, para quem talvez aqui esteja um pouco mais à parte, subiram muito. O preço do ferro subiu muito, entendeu? No mínimo 50%. Isso é muito. Então você tem lá o preço do tijolo, o preço da areia, o preço de tudo subiu na construção civil, dos materiais, né? Talvez o que mais subiu foi o do alumínio. Então, se você for fazer um orçamento aí para fazer alguma estrutura, janela aí, daqueles blindex com alumínio, aquilo ali é uma fortuna, tá? Subiu muito. Então, por que que subiu? Aí eu estava até conversando com um rapaz que ele tem uma empresa disso em São João. Ele falou o seguinte, olha, houve, na percepção dele, né, houve duas coisas que ocorreram simultaneamente. Primeiro, houve um consumo desse tipo de produto. Só que a indústria não esperava isso. A indústria falou, não, agora o povo vai parar de comprar, né? Então, a indústria diminuiu a produção de uma forma significativa. Eles pararam de produzir. Então, eles desligam lá um forno que demora dias para ligar e tudo mais. Então, eles desligaram lá e houve uma queda acentuada aí na produção. Só que o resultado do mercado foi exatamente o oposto do que a indústria previu nesse setor, por exemplo. Então as pessoas começaram a demandar mais. Por quê? Porque está em casa, já que eu estou em casa, eu vou reformar meu quarto, eu vou fazer um puxado aqui, eu vou fazer não sei o que ali. E aí as pessoas começaram a demandar mais produtos da construção civil. Então, houve uma diminuição da oferta e um aumento da demanda, e por isso que houve altas tão significativas de preço na construção civil. Isso também para o mercado de produtos relacionados à madeira e tudo mais, tá? Vamos lá. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui, tá? A escala de demanda, tá? Essa escala de demanda, o que é a escala de demanda? Ela mostra a relação entre o preço e a quantidade demandada. Então, o que é uma escala de demanda? Eu vou desenhar aqui para vocês visualizarem melhor a situação. Ela vai mostrar ali uma relação direta entre o preço de determinado bem, produto, o que for, né, e a quantidade demandada. Ela vai ilustrar essa lei da demanda, que quanto maior um preço, menor o consumo. Quanto menor um preço, maior o consumo. Deixa eu ver aqui se vai dar certo o que eu vou fazer aqui. Espera aí, que eu vou ter que mudar de tela aqui. Parar a apresentação. Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra tela. Vocês estão vendo uma tela aí de desenho, então?
Sim ou não? Sim. Legal. Olha só, pessoal, eu vou fazer um desenho aqui à mão, então é um gráfico só para ajudar o entendimento, tá? O que que acontece? Nessa escala de demanda, ela vai mostrar uma relação direta. Falando para vocês, seria da seguinte forma, tá? Então, você vai ter aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Você não foi, deixa eu ver por que que não foi. Tem que selecionar o pincel. Então, você tem a seguinte situação. Você tem aqui o preço. Você tem aqui a quantidade. Deixa eu ver um negócio aqui que eu estou achando que... Deixa eu mudar um negócio aqui para ver se melhora. Vamos lá. Olha só, ele usa o exemplo aqui no livro do preço do sorvete, tá? Então, na escala de preço, você tem esse ponto aqui que é 0. Então, você tem aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. 50 centavos. R$1. 1,50. R$2. 2,50 e R$3. E você tem as quantidades aqui, ele vai colocando de 2 em 2. Então, você tem 2, 4, é claro, aí teria um aqui, teria o 3 aqui e tal. 4, aqui seria 5, vamos pôr aqui 6, 8, 10 e 12. Então, nós temos aqui o nosso gráfico. Nós vamos fazer aqui um desenho exemplificando isso. Se você tem, aí ele faz um risco aqui que fica facilita. Opa, 3 seria aqui, né? Então ele fala o seguinte: o sorvete, se ele for de graça, preço 0, deixa eu pôr uma coisa em cima. Se o sorvete for aqui no preço 0, você vai ter o consumo de 12 unidades. Tá? Se o preço do sorvete for em 50 centavos, aí o consumo do sorvete cai para 10. Então, ele vai fazendo esse desenho aqui para você visualizar. Ó. Se o preço for de R$1, o consumo de sorvete no mercado é de 8 unidades. Se o preço for a R$1,50, 6. Tá? Ficaria mais ou menos aqui. Se for R$2,50, o consumo de sorvete é de 2 unidades. Se for a R$3, 0 de consumo de sorvete. Ninguém compra. Então, a gente acaba traçando aqui, ó, uma linha. Ele usa só para a gente aprender o conceito, tá? Então, fica assim. Você tem aqui, o que a gente vai estar vendo aqui, isso aqui chama curva de demanda. Tá? Então, olha só. Como é importante a gente entender isso aqui. A lei de demanda fala que quanto mais barato, maior é o consumo. Então, a um preço 0, haveria um consumo de 12 unidades. Um preço de 50 centavos lá o sorvete, a casquinha de sorvete, você tem 10 unidades vendidas na indústria. Se você aumenta o preço para R$1, a quantidade diminui. Então, não são mais 10 pessoas que vão consumir o sorvete, agora são 8. Você aumentou o preço, diminuiu a procura. A R$1,50, 6 pessoas. Né?
preço a R$2, apenas 4 pessoas consomem. Esse tipo de informação, pessoal, é muito importante. As indústrias, as empresas maiores, elas estudam essa questão da demanda dos seus produtos. Para eles é fundamental saber isso aqui, porque eles vão procurar encontrar qual que é o preço, entre aspas, ideal de venda do produto deles. Entendeu? Então, eles têm que achar uma forma onde eles conseguem uma quantidade alta de vendas a um preço com uma melhor margem de lucro possível. Então, fazendo essa análise econômica, seria assim, é claro que, como nós já estudamos, aqui vai entrar outras questões. Poxa, eu vou ter que entrar a concorrência, porque eu posso até vender 6 unidades de sorvete a 1,50, só que meu concorrente, se ele colocar o preço a 1,30, isso vai afetar a quantidade de pessoas que vão consumir o meu sorvete. Então, tem outros fatores aí que fazem parte dessa questão. Tá? Então, isso que é importante vocês entenderem. Essa escala de demanda, tá? Esse aqui é um gráfico de escala de demanda. Então, deixa eu escrever aqui para a gente não esquecer. Tá? Então, escala de demanda. Tudo... Beleza. Tá? Dentro dessa escala de demanda, nós temos, né, essa representação gráfica. E aí nós vamos ver essa curva de demanda. Essa curva de demanda é essa linha laranja que eu tracejei aí. Tá? Então, ela relaciona o preço à quantidade demandada. No nosso exemplo aqui, é um exemplo só para a gente entender o que é essa representação gráfica da demanda. É isso aqui. Em termos reais, se a gente for analisar o mercado real, num gráfico não é parecido com isso aqui não, tá? Isso aqui é mais para aprendizado teórico. Por quê? Porque você pode ter alguma coisa assim, né? Ou talvez alguma coisa assim. Então você precisa analisar, porque determinado preço tem determinada quantidade de coisa, né? De produtos. Então, deixa eu apagar aqui para não virar bagunça. Tá? Então, é só para a gente entender teoricamente como que funciona. Então, aqui só tem uma representação mais simples da gente entender. Essa curva de demanda, que é essa curva laranja, ela está demonstrando aqui para a gente graficamente, né, em termos matemáticos, essa relação entre preço e quantidade. Então, esse desenho está ligado a essa relação entre o preço e a quantidade, seguindo a lei da demanda. Quanto maior o preço, menor a quantidade consumida, tá? E o contrário, quanto menor o preço, maior a quantidade consumida. Deixa eu fechar aqui. Parar a apresentação. Beleza. Vamos lá. Agora vamos seguir para o nosso slide novamente. Pessoal, tudo bem até aqui? Eu só fiz uma... Tudo bem. Beleza. Beleza. Então, olha só. Para a gente finalizar a nossa aula hoje. Professor, Oi, pode falar. uma dúvida. Se a demanda é maior com um preço menor e vice-versa, ao contrário, quem lucra entre os dois? Porque daí quem vende num preço menor vai ter que trabalhar mais, não vai lucrar tanto, e quem vende com preço maior vende menos, mas trabalha menos e lucra mais? Como que é feita essa comparação? Então, aí é Dulce, né? Isso. O que acontece, Dulce? Aí a gente precisa fazer uma análise do mercado que a gente está estudando, entendeu? Agora, por exemplo,
Se você tem uma oferta muito grande, então é fácil encontrar o produto, né? Geralmente, quando se tem uma oferta grande, muitos produtores há uma tendência de ter um preço menor, por causa da questão chamada concorrência. Então, quando se tem uma oferta grande, o preço tende a ser muito mais brigado, porque tem concorrente, a margem de lucro costuma ser menor. E aí, você analisando por tipo de mercado, você consegue, cada mercado é um caso, né? Mas você consegue observar, por exemplo, a pessoa está vendendo um tipo de produto, vamos imaginar uma camiseta. Então, você tem muitas ofertas de camiseta. E o lucro sobre essa camiseta tende a ser muito baixo, porque é fácil comprar camiseta, tem um monte de loja e tudo mais. Se você tem uma oferta menor, você consegue ter uma folga a mais na sua margem de lucro, porque são menos concorrentes. Quanto menor é a concorrência, há uma tendência de maior a margem de lucro. Por quê? Porque quanto menor a concorrência, mais poder eu tenho sobre o mercado. Então, isso é uma coisa importante a se ter em mente. Se os produtos, determinado tipo de produto, né, no mercado, tem uma quantidade grande de oferta, né, então você tem várias opções de compra. E aí a sua margem de lucro vai ser menor. Mas se tem, por exemplo, você tem 100 lojas em São João que vende roupa, camisetas, por exemplo. Agora, quantas lojas em São João vendem um serviço especializado de tal coisa? Às vezes você vai achar que em São João é dois tipos de loja que vendem determinado tipo de produto, tá? Então você tem que analisar a questão da como que está a oferta e a demanda de determinado mercado. Porém, o fator que talvez mais impacte em relação à lucratividade não está nem tanto relacionado à oferta e à demanda, mas sim ao seu público consumidor. Por quê? Porque se eu vendo produtos para uma classe de consumidor média ou baixa, é uma coisa. Se eu vendo para uma classe que tem uma alta renda, é outra. Por quê? Porque há uma tendência de você ter uma lucratividade maior em cima de quem tem mais dinheiro. Então, a pessoa, quanto mais dinheiro ela tem, mais caro ela paga, né? É o modo de dizer. Por quê? Porque você consegue, de alguma forma, ter uma margem de lucro maior. Então, você vai ver, para fabricar um determinado tipo de sapato popular, você gastou R$ 150 e ele é vendido a 220, 190. E às vezes para você produzir um sapato de luxo, você gastou R$ 1.000. Só que você não vende por 1.200, você vende por 8.900, 7.500, 4.200. Sapato não, mas vamos por exemplo, um vestido especial. Então, essas questões de lucratividade, elas precisam ser vistas não só da questão da oferta e da demanda, mas você precisa ter muito claro em mente quem que é seu público-alvo, né? Porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque uma pessoa que tem uma renda maior... Oi, pode falar, pode falar. Professor, eu notei dois comportamentos aqui de mercado em São João. Certo, pode falar. Que os dois, um quebrou o outro. No caso, foi quando deu um boom das lan houses. Uma abriu
pareceu que estava indo super bem e, de repente, de uma lan house se abriu 5, 6, 10 e daquele período de tempo, uma quebrou a outra. Então, uma questão importante a respeito desse seu exemplo é o seguinte. Quando surgiram as lan houses, vamos supor lá pelos anos de 1998, que ficou mais comum, 2000, 2000 e pouco, as pessoas não tinham tanto acesso aos computadores. Então era uma coisa assim, que se você quisesse usar um computador para fazer algum tipo de tarefa, é muito mais barato você ir lá na lan house, pagar R$ 5 e ficar 2 horas usando o serviço deles com internet e tudo mais, do que você ter um computador em casa. Por quê? Porque no ano de 2000, um computador custava R$ 6.000 e o salário era de R$ 115. Era inviável para a grande maioria das pessoas. Então, o que acontece? Havia uma demanda. Então, alguém foi lá e criou uma lan house em São João. Encheu de gente. Como havia uma demanda muito grande, muitas pessoas procurando, e só uma empresa oferecendo, alguém na cidade falou o seguinte: bom, eu também vou fazer isso, porque isso vai dar um bom dinheiro. Aí veio uma segunda pessoa e abriu uma lan house. E encheu de gente. Ou seja, 2 serviços, e mesmo assim havia uma demanda maior. Aí veio o terceiro, o quarto, o quinto, aí chegou o momento em que a oferta era maior do que a demanda. Saturou o mercado. Saturou, isso é uma das questões. Outra questão que você tem que observar é que, com o passar do tempo, o computador ele foi ficando mais acessível. Então, as pessoas começaram a diminuir a procura pela lan house. Então, isso é uma questão que tem que ser observada. Passou o tempo, o mercado de computadores foi caindo o preço. Terceira coisa que a gente pode observar é que uma coisa que eu falo muito em aula de empreendedorismo, que a gente tem que ficar atento. Você tem que evitar brigar no preço. Evite brigar no preço, tá? Com qualquer concorrente. Porque isso é a primeira opção quando alguém quer vender mais, é baixar o preço. Só que se você abaixa o seu preço, o seu concorrente vai abaixar o preço. Se ele começar a perder vendas. E todo mundo vai começar a baixar o preço. Daqui a pouco, o consumo continua o mesmo. Só que agora está mais barato. Você diminuiu a margem de lucro. E você começa a trabalhar no vermelho. Daqui a pouco você resolve abaixar mais um pouquinho o preço. Ou seja, se você for brigar no preço, você vai quebrar. Então, o que você faz se você fosse um dono de lan house? Se o concorrente abaixar o preço, você justifica seu preço mais alto. Como? Uma cadeira muito mais confortável, um espaço mais privativo, uma pequena lanchonete para a pessoa poder fazer uma pausa, umas revistas ali e uma sala de estar para o sofá para quem estiver esperando usar o computador, né? Um som ambiente. Então você começa a criar alternativas para você falar o seguinte: olha, aqui é um pouco mais caro que o concorrente, mas é melhor, é mais agradável, né? Ou a máquina é melhor. Você começa a justificar o seu preço. O marketing o marketing vai muito nessa ideia, né? Porque se fosse para simplesmente baixar o preço, a gente não ia praticamente existir o marketing. Por quê? Porque a briga ia ficar só na produção, só em termos de produção, quem produz mais barato. Então o marketing ele vem justamente para isso, olha, quais são as vantagens de você comprar determinado produto ou serviço, tá? O meu é um pouco mais caro, mas o meu tem essa vantagem, um diferencial. Então acho que isso é importante. Mas assim, eu tenho mais outros 2 exemplos. No caso, com as lojas de R$ 1,99 também. E as locadoras que não conseguiram se adaptar a Blockbuster. Sim. E outras locadoras também. Eu não sei, sinceramente, eu não tive mais contato, não sei se elas quebraram, mudaram de ramo. Mas seria interessante o senhor falar a respeito também, como ficou essa porque, na verdade, o caso das locadoras, o que quebrou foi a tecnologia. Mudou a tecnologia.
Então, o pessoal ia, as pessoas tinham DVD, né? Então tinha primeiro a fita cassete, o videocassete, aí surgiu o DVD, uma tecnologia nova, porém continuou a necessidade de você ir até a locadora e alugar. Então as pessoas iam lá alugar os filmes lá em DVD. Só que surgiu o arquivo digital. Digital que eu falo assim, você pode assistir filmes em sites que alugam o seu serviço. Netflix, Amazon Prime. O que significa isso? Significa o seguinte, olha, você quer alugar filme? Para que você vai sair de casa? Para que você vai pegar o carro? E se estiver chovendo? Para que você vai andar? Então você não precisa mais sair de casa para alugar filme. Não precisa. Então a tecnologia que surgiu, um novo mercado surgiu, matou a locadora. Porque a locadora você tem que ir lá entregar o filme, aí você esquece, aí você vai pagar mais caro. Não precisa mais sair de casa, você assiste em casa. Então agora, 10 horas da noite, se eu quiser alugar um filme ou comprar um filme, é só eu entrar na internet e procurar. O YouTube me oferece tanto aluguel também quanto compra de alguns filmes. Então, a tecnologia mudou o mercado. Então, isso acabou com o mercado de locadoras como funcionava. Inclusive, a tecnologia, ela tem essas questões. Entendeu? Você surgiu, a partir do momento em que surgiu o celular, e cada vez mais o celular foi se expandindo, o que foi acontecendo com os telefones fixos? Foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ainda há o telefone fixo, mas hoje ele é um mercado muito menor do que o do telefonia móvel, celular. E os Então, orelhões também. não, os orelhões também. Você tinha um orelhão que você usava a ficha, depois você tinha um orelhão que você usava o cartão, e agora o orelhão ele é inutilizado. Nunca vi há muitos anos ninguém usar mais o orelhão. Por quê? Porque hoje as pessoas conseguem ter acesso ao celular. Mesmo pessoas de baixa renda conseguem lá nas Casas Bahia, parcela o celular em 12 vezes, paga lá R$ 90 e tem um plano lá de 40, 50. Então, isso alterou o mercado, tá? O outro exemplo que você falou, qual que foi mesmo? Você falou do 1,99. 1,99, isso. O 1,99 é o seguinte, o 1,99 foi uma moda forte que pegou também, e é uma loja muito útil, porque na verdade é uma loja de utensílios, né? Você vai achar coisas de casa, de uma tranqueirada lá, coisas úteis, né? Tupperware, parafuso, martelo, tudo mais. Você vai achar várias coisas ali. A loja chama de 1,99, mas na verdade os preços dela variam geralmente, tá? É difícil ter uma loja só de 1,99. Tem, ou tinha. Mas esse tipo de mercado você fatura vendendo em quantidade. Por quê? Porque o martelo de uma loja de 1,99 ele é muito inferior ao martelo que você vai comprar, por exemplo, numa loja de material de construção. Então você vai ver lá, geralmente produtos importados de baixa qualidade. Então ali são produtos que quebram o teu galho. E produtos essas lojas são voltadas principalmente para o público de baixa renda. Principalmente. Então, é popular. Onde que tem essas lojas em São João? No mercado popular. Você vai achar isso na Ademar de Barros. É ali que estão as lojas de 1,99. Porque ali é a rua do povão, do popular. Né? As coisas ali não são referências de qualidade. Você tem referências ali, olha. O pessoal precisa comprar ali um local da cidade onde você consegue ter produtos por preços menores. Então, pisca-pisca de Natal. Você vai lá, compra e você espera que o ano que vem ele esteja funcionando, mas boa parte deles já não vai ter mais conserto. Então, assim, o 1,99 ele também teve um período assim de mais alta, mas hoje
ficou aqueles que conseguiram se estabelecer no mercado, né? Porque você tem uma quantidade muito grande de concorrentes e, de repente, nem todos conseguiram se manter. Então, você tem ali, né, aquelas lojas ali do pessoal dos chinês ali na Adhemar de Barros que eles conseguiram se manter. Não são só deles, tem outras, mas é um tipo de empreendimento que você ganha na quantidade de produtos vendidos. Por quê? Porque a margem de lucro é barata, né? E os produtos são de baixa qualidade. Então, você vai comprar o pisca-pisca, você compra uma caixa de pisca-pisca por R$ 5. Eu comprei uns anos atrás, hoje já está uns 10. Mas essa caixa, qual que é a margem de lucro? Então, a pessoa, às vezes, ela está ganhando numa caixinha de 10, ela está ganhando R$ 5 de lucro, 6, 3. Para ele manter a quantidade de funcionários, manter a vida dos donos da loja, pagar aluguel na Adhemar de Barros, daquelas lojas daqueles tamanhos, eles têm que vender muito. Então, esse é um tipo de comércio em que você tem que ter uma rotação muito grande de produtos ali, tem que estar sempre vendendo. Se você não consegue estabelecer isso, você sai do mercado, tá? Bom, a respeito de demanda de mercado, deixa eu ver o que está faltando aqui, tá? Só um instante. Só para gente encerrar, demanda de mercado, mas eu vou voltar a abrir as perguntas, tá, pessoal? Até aqui tá tudo bem, Dulce? Alguém tem alguma outra dúvida? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Deixa eu fechar, ó. Tranquilo para mim, professor. Tá. Obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui. Tá. O que é demanda de mercado? Demanda de mercado nada mais é do que a soma de todas as demandas individuais. É isso. O que é demanda de mercado? Você pega todo mundo que quer comprar determinado produto e isso chama demanda de mercado. Então, demanda de mercado por celulares em São João da Boa Vista. Você pega todos os consumidores que estão à procura de um novo aparelho, tá? Então aí você tem uma demanda de mercado. Demanda de mercado de arroz em São João da Boa Vista. É o consumo de arroz efetuado por todos os habitantes da cidade. Então, demanda de mercado nada mais que é o conjunto de demandas individualizadas. Você junta tudo e forma uma demanda só. E, para encerrar, variáveis da curva de demanda. A curva de demanda é aquela curva laranja que eu desenhei, tá? Essa curva, ela pode se alterar, né? Claro. Na verdade, a gente nem tem que se preocupar com essa curva em si, mas quais são os fatores que afetam a demanda de de produtos em geral, produtos e serviços? Então, para a gente encerrar, a gente vai levantar aqui algumas questões. O que geralmente faz com que as pessoas alterem o seu consumo? Quais são os fatores que afetam a demanda de modo geral? Tá? Aqui não coloquei nenhum produto ou serviço específico. Então, de modo geral, os fatores que alteram a demanda é o seguinte: primeiro, renda. Renda. É simples isso, né? Ou seja, a sua renda diz muito sobre o seu comportamento de consumo. Todo mundo aqui tem uma renda familiar ou uma renda própria, aí eu pego e falo, vamos multiplicar por 5, todo mundo fica feliz, aí o comportamento de vocês muda. Muda fácil, tá? Por quê? Porque aí não quer dizer que você... Aí a gente pode ter diferentes casos, porque como o consumo é algo individual, a gente pode ter diferentes casos. Então, você pode aumentar o consumo de determinados produtos, você pode, em vez de aumentar o consumo, aumentar a qualidade do produto, buscando marcas e produtos de melhor qualidade. Então, a renda é um fator que eu exagero às vezes, né? Dou um exemplo, 5 vezes mais. Mas se você aumentar a sua renda em 20%, um quinto, isso já vai ter uma alteração,
né, no consumo de vocês, provavelmente, tá? Então, isso já vai mudar alguma coisa. Então, um dos fatores que altera a demanda é a renda. Um outro fator importante é que está relacionado também a mudanças na demanda de determinado produto, são chamados produtos, ele chama de preços de bens relacionados, que traduzindo significa o seguinte, os produtos substitutos. Se você tem o açaí, o cupuaçu e o sorvete no supermercado, então são 3 sobremesas geladas ali saborosas. Então, açaí, cupuaçu e sorvete. Então, o quilo de cada um deles vamos supor que seja 15, 13,90, 17, próximo. Se houver uma diferença significativa, isso altera a demanda de um produto. Então, se o sorvete ele começar a ficar significativamente mais caro, então o açaí, o cupuaçu custa 15 e o sorvete custa 19, as pessoas que consumiam sorvete vão começar a trocar o sorvete pelo cupuaçu e o açaí. Por exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo, mas esse exemplo está muito relacionado ao gosto pessoal. Mas é só para vocês entenderem. São produtos similares. Então você pega assim, você tem então cerveja. Então você tem a Heineken, você tem a Amstel e você tem não sei o quê. Então custa R$ 2,50 a garrafinha no supermercado. R$ 2,50, R$ 2,60. Se uma custar R$ 3,40, vai haver uma alteração, porque a pessoa fala, bom, entre R$ 2,50 e R$ 3,40 há uma diferença significativa de preço à unidade. Então, supondo que a Amstel e a Heineken sejam muito similares em termos de qualidade e sabor, você vai perceber um aumento na demanda daquela que é mais barata e uma diminuição na demanda daquela que é mais cara, tá? Então, esses preços de bens relacionados, que são esses produtos substitutos, né, que você pode trocar um pelo outro, também vai ter impactos nessa demanda, na curva de demanda. As duas últimas coisas são gostos, né? Gosto, porque como o consumo individualizado, cada um tem a sua preferência. Então, é claro que o gosto de cada pessoa interfere, né, nessa curva de demanda. Então, uma coisa é um de vocês que deixou de consumir determinada marca. O impacto vai ser praticamente nulo. Mas se 2.000 pessoas tiverem esse mesmo comportamento, a gente já vai começar a ter um pequeno reflexo nisso, tá? Então, é claro que isso vai de produto para produto, porque uma coisa, por exemplo, é o mercado de cerveja que vende milhões de unidades, né? E outra coisa é o mercado de móveis, que vende tantas unidades por mês. Então, São João vende-se dos 120 sofás todo mês. As lojas de São João vendem 120 unidades de sofá, mas ela vende 270 mil unidades de cerveja. Então, 50 pessoas não vai fazer impacto no mercado de cerveja, mas 50 pessoas no mercado de sofá já faz uma diferença. Então, toda vez que a gente for analisar a oferta e demanda, a gente precisa pegar caso por caso. Que tipo de produto que qual que é o público-alvo, tá? Então, é bom fazer isso. E por último, tem expectativas, tá? Então, além da renda, dos preços de bens relacionados, que são aqueles que você consegue substituir, e dos gostos particulares, tem as expectativas, tá? Ou seja, algumas pessoas podem consumir produtos com base em expectativas a respeito do futuro, né? Ah, eu acho que tal coisa pode fazer falta.
Então, as expectativas que cada um cria a respeito do cenário em que vive a curto, médio prazo pode mudar o comportamento das pessoas, tá? Ah, eu vou comprar uma casa numa área rural porque eu tenho expectativa de que há alguns anos eu vou estar aposentado, então eu vou querer ficar para lá. Então, existem vários exemplos aí a serem falados. Vamos lá. Deixa eu ler o que vocês escreveram. A qualidade do produto ela é extremamente significante para tudo, tá? Por quê? Porque geralmente a qualidade está atrelado ao público-alvo específico e está diretamente relacionado também à renda do consumidor, tá? Então, cada empresa tem que saber quem que é seu público-alvo, tá? O Walmart tem um sistema de abaixar o preço abaixo do preço do fornecedor, justamente para quebrar mercados menores. Isso era uma tendência nos Estados Unidos, porém aqui no Brasil não teve o mesmo impacto. Essa informação é interessante porque é o seguinte, é proibido por lei você vender um produto abaixo do preço de custo. É proibido por lei, isso é crime. Isso é crime. Se o Walmart, por exemplo, seja qual empresa for, compra o saco de carvão por R$5, eles têm que vender a R$5,01. Eu até não sei se pode vender a preço de custo. R$5 vende por R$5. Eu acho talvez até que possa. Porém, eles não podem comprar a R$5 e vender a R$4,50, tá? Ah, mas isso acontece, vamos supor, a pessoa vai fechar a loja e quebrou. Tá, mas aí quem que vai fiscalizar uma loja de roupas em São João da Boa Vista, onde você pagou R$50 no vestido e resolveu vender por 20 porque a loja fechou? É uma coisa. Outra coisa é você manter isso como uma ação constante, como uma política da empresa. Tá? Pelo menos até onde eu sei, funcionava dessa forma. E por que que existe, inclusive existe um órgão público chamado CAD, né, que está relacionado a essa análise de atividades econômicas. E o que que acontece? Por que que isso não pode ser feito, isso é crime? Justamente por causa do que foi citado aqui. Se o Walmart, que tem dinheiro em caixa e pode fazer isso, vai quebrar todo mundo, só vai existir o Walmart no país. Quebrou todos os supermercados. Por quê? Porque eles conseguem comprar produtos e até vender abaixo do preço de custo por um tempo. Aí o seu concorrente não consegue manter, porque o saco de carvão dele vai ter que custar R$6, ele pelo menos vai ganhar R$1 ali, né, que é um lucro baixo, mas o Walmart vai vender a R$4,50. Então, entre 6 e R$4,50, então ele é uma concorrência desleal, tá? Mas interessante o comentário aí. Inclusive, esse órgão, ele fiscaliza essas atividades, tá? Quando tem venda de empresas, eles fiscalizam. Quando a Garoto ia ser vendida, a Nestlé foi comprar. Aí o CAD analisou e falou, não pode comprar, porque se você comprar a Garoto, você vai ter o monopólio do mercado de chocolate. Então, a Nestlé está proibida de comprar a Garoto. Alguma outra empresa vai ter que comprar. Por quê? Porque a Nestlé já tem um grande mercado, já é dona de uma parcela significativa de chocolates no Brasil. A Garoto era uma das concorrentes que resolveu vender, sei lá por que motivo, às vezes está mal das pernas e tudo mais. Então, no mercado de caldas de chocolate, a Nestlé não pode comprar a Garoto, porque senão ela vai ter acima de tantos por cento do mercado. Eu tenho que ver o que a lei estipula. Por quê? Porque tem que ver isso, né? Acima de 80%, 90% é proibido. Então, vamos supor que a Nestlé ia ter 92% do mercado de chocolate no Brasil. Isso não pode. Isso é praticamente um monopólio.
E por que que não pode? Porque isso é ruim para o consumidor. Por que que é ruim para o consumidor? Porque se a Nestlé é a única que vende chocolate, quanto você acha que ela vai cobrar no chocolate? Ela vai cobrar um preço salgado, entendeu? Ela vai ter uma margem de lucro alta, porque quanto maior o poder em cima do mercado, monopólio e tudo mais, pior é para o consumidor. Quanto mais concorrente, melhor. Quanto menos concorrente, pior. Porque se você não tem opção, quem vende cobra o preço que quer. Se você não quiser, você fica sem. A ideia é essa, tá? A gente vai estudar uma aula sobre isso. Pessoal, queria saber se está tudo certo. Certinho, professor. Tá. O Marcos falou que está tudo certo. Eu queria saber se a Dulce tem mais alguma dúvida, se o César está de boa. Quem tiver alguma questão pode colocar aí. Quem não tiver, estamos dado por encerrado e podem... Ah, Valquíria, não tem problema. Eu vou gravar. Essa aula está sendo gravada e eu vou disponibilizar, tá? Fique tranquila. Tudo bem, pessoal? Fiquem tranquilos. Deixa eu avisar a Valquíria aqui. Aula gravada. Pessoal, então tá bom, tá? Vocês podem ir saindo, fiquem à vontade. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa Alô, noite, professor. boa Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Fica com Deus.